Bom dia, bem-vindos, especialmente também aos nossos ouvintes que mais tarde estarão nos seguindo aí nas redes sociais. Nós damos as boas-vindas. Hoje nós estaremos estudando dois tópicos, dando sequência ao que o nosso professor Osman já começou, né, dos eventos finais, e ele apresentou aquela sequência de eventos que acontecem antes do fechamento da Porta da Graça, e ele já detalhou algumas. E hoje nós queremos detalhar duas delas. O alto clamor e o decreto dominical. Tá? Esses são os dois eventos que nós queremos detalhar, porque eles têm muita informação, vocês vão ver. E nós precisamos de confirmar que essas coisas estão certas. Né? Às vezes elas passam, na nossa leitura, às vezes breve, rápida, passa por alto alguns detalhes. Né? E a gente então hoje vai tentar confirmar essas coisas com mais... vamos ler um pouquinho mais, porque tem algumas coisas que precisamos de ler para confirmar que estão realmente escritas e ditas, né? E então a gente vai passar por essa sequência. Então nós começamos, vocês lembram na semana passada que o nosso professor Osman, ele apresenta uma linha do tempo, correto? Tínhamos aqui aquele gráfico, a linha do tempo. Aqui este ponteiro não trabalha na televisão. Eu inicio a minha linha do tempo para mim, porque eu fiz esse estudo para mim. Eu digo que aqui é a minha data de nascimento. Então ali é 19 de fevereiro de 1961. 2000, né? Estou feliz, né? De 1961. Ali para mim começa a minha história ali. E dali então nós temos vários eventos, e alguns eventos que nem o professor Osman falou, que são mais marcantes, o fim do tempo da graça, né? Que para mim é o evento mais triste da história deste planeta, porque naquele momento será decretado quem está perdido. Dali para frente não há mais a possibilidade de termos a conversão. Tá? Mas esses eventos serão rápidos, nós vamos ver. Tá? E depois nós temos, obviamente, aquele evento que nós mais aguardávamos, que é a segunda vinda. Ele não está nessa distância toda ali, né? Ali parece que é anos e anos e anos e anos. Não, é que tem tanta coisa aqui no meio que eu tive que aumentar ali a linha do tempo para fazer caber as coisas ali. Tá? Então, essa será a sequência que nós vamos ter. O que nós temos? Nós falamos da reforma espiritual? Sim, nós falamos da reforma espiritual. Nós falamos do selamento. Lembra que nós falamos também do selamento, né? Que vem após outros eventos. Lembra uma coisa, esses eventos que estão aqui, da maneira que eles estão expostos aqui, isso não é sequência normal, eles não seguem uma sequência cronológica, eles, em grande parte, eles são até cumulativos, eles são um junto com os outros, né? Então, nós temos, chuva serôdia, lembra da chuva serôdia? A semana passada nós estudamos bastante a chuva temporã, para depois mostrarmos a chuva serôdia, né? O professor Osman detalhou bastante isso. Alto clamor, o término da obra, que é o que nós vamos estar estudando hoje, esse é um dos pontos que estudaremos hoje. Nós temos também a sacudidura, né? Estava falando com meus filhos hoje no carro e estava dizendo, ontem à noite, porque ele teve um evento aqui dos Desbravadores, e eu estava dizendo, filho, que triste é a sacudidura, porque na grande maioria, a sacudidura se dá dentro do povo de Deus, e o povo de Deus que passar por esse processo, que se afastar, terá uma chance quase que nula de voltar. Tá? Então é muito triste a sacudidura. E nós temos o tempo da angústia, e esse tempo da angústia prévio, ele vai realmente ser, os acontecimentos eles não são cronológicos, ele vai se dar, esse tempo da angústia, ele começa mais intensamente ali no decreto dominical. Tá? Após o decreto dominical, o povo de Deus realmente vai passar por alguns tempos bem difíceis. Nós estaremos estudando bem isso também, tá? E dali para frente nós temos vários outros eventos que depois a gente vai estar estudando. Mas eu vou então passar para uma outra apresentação, porque nós precisamos de falar do decreto dominical, tá? Que está dentro de uma outra... A besta que sobe da terra. Nós estudamos já um pouquinho sobre o decreto dominical quando nós estudamos a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, de 11 em diante, né? Ali nós estudamos um pouquinho sobre o decreto dominical, mas nós não fomos muito a fundo, né? Vai ter uma lei que vai
proibir aqueles que seguem os mandamentos de Deus de comprar e vender. Né? Foi basicamente, a gente falou isso, né? Mas o quanto está envolvido dentro desse decreto e como ele vai chegar até nós, precisamos de detalhar, porque ele é um dos eventos que vai até o fechamento da porta da graça. Então, e dali para frente, porque ele depois vira de decreto dominical para decreto de morte, mais à frente, né? Por que eu não estou? Aqui, agora estou. Tá bom? Aí, o decreto dominical. Desculpe alguns dos slides, porque essa é uma outra apresentação, como eu falei, a besta que sobe da terra, e eu peguei algumas imagens. É interessante relembrar que besta não é um nome pejorativo na Bíblia. Besta animal se refere a potências, a poderes, a impérios, tá? Então, besta não é nada pejorativo. Besta. Não é simplesmente... A Babilônia era uma besta, referido como besta, como animal, Medo-Pérsia, assim, tá? Então, besta não é um nome pejorativo em profecia. Movimentos políticos e sociais que tem que acontecer para que nós tenhamos realmente a instalação aí do decreto dominical. Será possível ter um decreto dominical? Gente, o mundo está com a mente aberta. Nós estamos numa outra época. Vocês acham que teria como ser implantado uma obrigatoriedade de você seguir um princípio religioso assim? Você tem que guardar o domingo? Vocês conseguem... Será que hoje em dia nós poderíamos ter um decreto dominical? Eu queria apontar algo interessante aqui. E eu quero depois provar isso para você. A instituição do domingo como dia para proteger a ecologia? Dia de família? Ali está como dia sagrado em lugar do santo sábado bíblico. Essa é a razão que nós temos que procurar, tá? É por essa razão. Quem vai instituí-lo? Nós entendemos, olha, eu preciso também abrir um parênteses aqui e explicar alguma coisa. O que eu falo aqui contra a Igreja Católica Apostólica Romana não é contra os membros da Igreja Católica Apostólica Romana. Até porque a maior parte daqueles que serão salvos nos últimos tempos são os meus irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, como nós vamos ver isso mais na frente, tá? Então, mas as doutrinas que essa igreja, que era uma igreja pura, que nasceu com Jesus e os discípulos, deixou, depois ali já de começar a morte dos discípulos, Paulo, que é um dos últimos, já começa a reclamar de doutrinas espúrias que estão entrando na igreja. E eles continuam trazendo doutrinas espúrias e deixando isso acontecer. Então, o que nós vamos estar falando aqui é sobre essas doutrinas que acabaram adulterando as doutrinas santas da Santa Igreja Católica. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando contra os católicos, estou falando contra essas doutrinas que eles deixaram entrar e contra esses que deixaram entrar essas doutrinas, desde que Constantino ele se cansa de tudo aquilo e ele pega a capital do Império de Roma e ele transfere de Roma para Constantinopla e ele dá ao Papa todo o poder sobre Roma. E a partir dali nós vemos, dali especialmente, Paulo já vinha advertindo, mas a partir dali nós temos várias doutrinas que entram, que vêm de onde? Que vêm de doutrinas do Egito, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia, adoração aos mortos. Não se leva mais em conta que a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, mas Deus tinha dito o quê? Se tu comeres do fruto dessa árvore, estarás transgredindo uma lei de Deus e tu morrerás. Não, hoje tu não morres, hoje tu vais para um plano especial, hoje tu vais poder depois estar com os teus aqui na terra. E a Bíblia diz o quê? Aquele que morre está no esquecimento. Eclesiastes 9 explica muito bem isso. Se você morreu, não tem mais parte nesta vida até a próxima chance, que é quando Jesus Cristo voltar. Tá? Então, isso são algumas das coisas de quem vai então instituir essa lei. Apesar de ela ser algo que é decretado pela Igreja Católica Apostólica Romana, quem vai instituí-la é
Estados Unidos da América, tá? Então, preste muito bem atenção. E seguindo como exemplo pelo resto do mundo. Mas os Estados Unidos da América não estarão fazendo nada mais do que seguindo ordens do seu superior. Aí você vai dizer, pô, você traga o professor Osman de volta, que esse cara não sabe o que está falando. Estados Unidos é a maior potência militar, Estados Unidos é a maior potência econômica, os Estados Unidos mandam no mundo. E agora você está dizendo, mas essa ordem vem de alguém acima dos Estados Unidos? Como? Tem alguém acima dos Estados Unidos? Deixa eu te mostrar alguns slides, tá? Olha, sabe quem é este senhor? Jimmy Carter. Você sabe quem é este senhor? Bill Clinton. Lembra dele? Donald Reagan. O cowboy. Você sabe quem é este senhor? Bush pai. Ele está lá com João Paulo II e aqui ele está ainda com, Bush filho, agora com João Paulo II, bem mais velho. Bush filho prestando as honrarias ao Bento XVI, né, Ratzinger. Obama já com Francisco. Ou o Trump, sim, foi lá receber as ordens. Sim. Eu não, mas eu fui lá receber as ordens. E, obviamente, sempre serás bem-vindo aqui. Foi o que o Papa falou para este senhor. O sorriso dele. A alegria dos dois. Eu acabei de ouvi-lo falar num discurso que ele fez, né? Que quem diria que um pequeno jovem da Irlanda, nascido, eu não lembro qual dos estados nascido, seria amigo do Papa jesuíta. Esses são todos jesuítas. Evidências. Todos estudaram nas mesmas universidades. Todos eles são frutos da mesma universidade. Todos universidades jesuítas. Então você vê que ele recebe ordens sim. Tá? Mas vamos lá. O domingo é a marca da besta? Não. O domingo não é a marca da besta. Ainda não é a marca da besta. O domingo não é. Quando é que o domingo passa a ser a marca da besta? Quando é que eu recebo a marca da besta? Quando os Estados Unidos imporem a consagração, a parada, né, do domingo. Quando ele for consagrado como o dia, né, de descanso, aí ele passa sim a ser a marca da besta. Tá? Nós a identificamos hoje como marca da besta, mas ela não está em vigor. Tá? A marca da besta não está... Ninguém hoje tem a marca da besta. Ninguém. Tá? Mas que... Não, ninguém tem a marca da besta, porque a marca da besta só pode ser concedida a alguém quando alguém fizer uma decisão de que eu vou guardar o domingo e acabou. Tá? Então, isso será por lei, né? Instituído por lei. Então, não temos... Quando essas leis forem postas em vigor, ou seja, quando o decreto dominical for aprovado, aí sim, guardar o domingo implicará em receber a marca da besta. Tá? Agora, temos movimentos para isso, porque, como eu disse no início, seria possível instituir um domingo como um dia sagrado? Hoje nós temos a mente aberta, hoje todo mundo tem a liberdade de consciência e de religião. Tem? Não sei, né? Vendo aí os últimos eventos, não sei se eu tenho liberdade de consciência, né? Não sei. Mas, tudo bem. Vamos lá ver. Bispos da União Europeia pedem que nações protejam domingo sem trabalho. A notícia vem do Vatican News, tá? Não é qualquer lugar, é lá do Vaticano. Os bispos da União Europeia e a Aliança Europeia do Domingo estão pedindo aos líderes da União Europeia que protejam o tempo livre sincronizado que a maioria das nações tradicionalmente observa no... Que dia? É o sábado? A lei de Deus diz que é o sábado. Levando o domingo a sério, a Polônia lidera o caminho. Está lá, você pode ver lá embaixo as referências que tem. O governo polonês promulgou uma lei nova, né, que proíbe a abertura da maioria das empresas mais de 2 domingos por mês em 2018. Porém, né, até 2020, os varejistas só poderão abrir em 7 domingos no ano. A lei proposta inicialmente pelo Sindicato Solidariedade em 2016 foi endossada por ambos, o Partido da Lei e Justiça no poder e os bispos, quem? Católicos da nação. Vocês estão vendo a igreja envolvida? Sempre. Vamos ver se mais.
O Papa Francisco acaba de visitar os países árabes. E daqui, desculpem, mas eu acho que eu conheço um pouquinho. Provavelmente mais que a maioria aqui. Eu, devido à minha profissão, né, eu viajo para os países árabes com frequência. Para vocês terem ideia, só em 2018 ou 2019 foi que eu viajei 10 vezes para o Egito. Né? 10 vezes eu fui ao Egito. E eu viajo muito para Dubai, para Abu Dhabi. O meu trabalho me manda fazer isso. Eu vou lá. E eu conheço um pouquinho sobre o islamismo. Eu conheço um pouquinho sobre os árabes. Olha aqui. Inclusive, sim, eu estudo o Alcorão. Tá? Olha, eu estudo o Alcorão. Este Alcorão pertence a... Onde é que está aqui? Fernando Neves. Eu estudo o Alcorão. Pois bem, o Papa visitou os países árabes, né? Emirados Árabes Unidos muda formalmente o fim de semana para sábado e domingo. Trabalha na sexta-feira pela primeira vez. Eu disse, quando você vir essas coisas acontecerem, por favor, não aceite. Fique pelo menos verdadeiro à tua crença. Não aceite. Israel. Israel é o patrono da lei de Deus. Deus escreveu na pedra com o seu próprio dedo e deu a Moisés a lei que já tinha sido dada. Onde? Lá na criação, lá no Gênesis, no Jardim do Éden. Ela agora é relembrada ao povo de Israel para que seja o patrono dessa lei, para que leve aos outros países. E o que é que Israel está fazendo? Israel estuda a proposta de lei da folga no domingo. Porque eles não têm um dia que possam fazer compras. Porque eles não têm um dia... Lembra que eu falei no início que é tudo devagar? Agora eles precisam de um dia para fazer compras. Porque eles param um pouco depois da hora do almoço, os mais... como é que chama? Os tradicionais, né? Eles param para se preparar para o Shabá. Chega no pôr do sol, eles guardam o Shabá até o pôr do sol de sábado e depois é trabalho de novo, é abrir lojas, é trabalhar. Então eles não têm um dia de folga. Então vamos dar para eles um dia de folga para comprar, para vender? Cuidado, como é que eu falei? Devagar. Tá? Já Israel começar a aceitar que precisa, ex-ministro de Economia de Israel, atual vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Regional, Zion Sylvain Shalom, está sendo responsável pelo que poderá vir a ser uma revolução na semana israelense. A mudança para somente 5 dias de trabalho na semana e a folga das empresas transferida para o domingo. Mas então os americanos, que eu disse que são eles. Alguém aqui já ouviu falar das leis azuis? Blue Laws? Não? Então tem que explicar um pouquinho sobre Blue Laws. Todos os estados americanos têm, desde os seus primórdios, algumas leis que proíbem alguns eventos durante o dia de domingo. Tem estados que você não pode comprar bebida alcoólica durante o domingo. Tem estados que você não pode ter eventos esportivos durante o domingo. E assim, mas essas leis estão todas esquecidas. Já não estão mais em operação, mas elas estão nos livros das leis dos estados. São leis que estão vigentes, mas não estão em operação. Tá? Mas elas estão lá. Ok? Então, essas leis se chamam Blue Laws, leis azuis. E o que é que eles disseram agora, em pouco tempo? Americans need a break. Eu nem traduzi isso. Os americanos precisam de um intervalo, de um break, uma pausa, obrigado. Maybe Blue Laws can help. Pode ser que as leis azuis possam ajudar. Olha eles tentando ressuscitar o quê? As leis que já estão lá. Eles se referem a ela como Blue Law, são as leis que eles já têm. Sim, cara. Só para esclarecer, ela se chama Blue Law porque elas são escritas numa página azul. Sim, uma página azul. Certo? São as leis que preservam a santidade do domingo. Você tem que... E é muito fácil trazer. Não terá que ser mudada a Constituição, está tudo já lá. Tá? Tudo prontinho. É só alguém dizer, vamos continuar. Poderá mesmo a guarda do domingo ser obrigatória? Deixa eu mostrar aqui uma coisinha para vocês. Tá? O Papa
tem poder, está tudo ali. Você pode depois, se quiser confirmar, está tudo ali. Todas as referências estão ali. O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Okay? Ele também diz, o Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar, mesmo como as leis divinas. O Papa pode modificar as leis divinas, visto seu poder não provido dos homens, mas de Deus. E identificado como vigário do Filho de Deus na Terra, com mais amplo poder de ligar e desligar o rebanho. Você lembra quando foi o desligamento? Você lembra da Inquisição? Quem era desligado, acontecia o quê? Una-se o povo de Deus e começa a pegar a mensagem dos 3 anjos e as fogueiras da Inquisição serão reacesas. Está aqui. Ligar e desligar. Mas não parece tão assim, marcante ainda, né? Então deixa eu mostrar mais uma coisa. Na história, o Papa se autodenominou Nosso Senhor Deus, o Papa. Essas palavras aparecem aí no Direto Canônico Romano. Acreditar que Nosso Senhor Deus, o Papa, não tem o poder de decretar como ele tem decretado é considerado herético. São eles que dizem, não sou eu. Lembra que eu vou na história buscar? Isso alimenta a antiga ideia de que o Papa é Deus na Terra. Quer ver mais? Pelo meu divino poder, eu fiz o quê? Aboli o dia do sábado e te ordeno guardar o primeiro dia da semana. Eu te ordeno. Eu não te aconselho, eu não te sugiro, eu te ordeno. E todas as nações se ajoelham em reverência e obediência ao comando da Santa Igreja Católica. Lembra o que eu falei lá no início? Estados Unidos darão a ordem e todos seguirão. E é dito, é-nos dado, e a nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui, quando? Agora. O tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E isso está em 2 Coríntios 6, 1 a 2. E Hebreus 7, 3 a 8 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo para se entregar a Cristo é agora. Podemos esperar? Sim. Temos tempo para esperar? Não sei. Eu não sei se eu não vou sair dessa porta, tropeçar nessa escada e acabou, foi meu último dia. Posso ter mais alguns minutos, alguns segundos, posso cair aqui agora. Eu não sei qual é o tempo, lembra lá, aquela linha de tempo que eu pus lá, que eu disse, aquela é a minha linha de tempo. Honestamente falando, eu, Fernando Neves, que hoje estou quase completando 61 anos, que era um bolo bonito, tá? 61 anos. Eu acredito que se eu viver o curso da minha vida, o curso normal da minha vida, e a minha família é meio longévola, né? Mas digamos que eu chego aí até os 70, 80 anos, eu acredito que eu verei Jesus voltar em vida. Eu acredito, piamente, que Jesus voltará nos meus dias. Então, cuidado. Temos todo o tempo? Parece. Gente, no outro dia, eu tinha só 20 anos. Eu estava brigando com Deus. Deus, eu não quero nem seguir o Senhor, nem seguir o outro. Eu quero seguir meu caminho. Você já alguma vez pensou assim? Eu não quero nada a ver com um nem com o outro. Eu só quero seguir meu caminho. Eu quero ter a minha vida. Quero ser eu. Quero ser eu. Mas eu imediatamente percebi que não há o terceiro caminho. Nós só temos 2 caminhos. Ou você está com Deus, ou está com o inimigo. Então o tempo é quando? É hoje. Como? Agora. Tenho que decidir agora. Tenho que tomar uma decisão agora. Eu preciso tomar essa decisão. Esse slide aqui é muito interessante, né?
lobo com a pele do cordeiro. Eu achei Vou só mudar aqui a apresentação, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o alto clamor. Temos tempo aí? Ainda temos bastante tempo, né? O alto clamor. Gente, eu queria fazer aqui também um parênteses. Quando eu falo da instituição como Igreja Católica Apostólica Romana, eu não falo só por esses textozinhos, não. E quando eu disse para vocês que eu gosto muito de pesquisar, eu trouxe aqui um pouquinho das minhas pesquisas para vocês terem ideia. É pouquinho, porque tem muito lá que não daria para trazer. Vocês conhecem um grande estadista, Rui Barbosa? Conhece Rui Barbosa? Pô, quem não conhece? Qual brasileiro que não conhece? Eu não sou brasileiro e conheço. O Papa e o Concílio. Esta é uma tradução do livro Papa e o Concílio, e quando Rui Barbosa leu o livro Papa e o Concílio, ele decidiu que ele precisaria traduzir o livro para português. Só que para fazer a tradução, ele decidiu fazer uma introdução a essa tradução desse livro. E esse é o livro, tá? Que ele fez, é a introdução, tá? Papa e o Concílio. Dark History of the Popes. A história negra dos papas. Este é bom para você conhecer, mas não sei se tem em português. Mistérios sombrios do Vaticano. Os artigos secretos do Vaticano. O enigma do Vaticano. Olha, um livro que vai contar da podridão do Vaticano. Não estou falando das igrejas normais aqui, da podridão que é o Vaticano. Se você quiser estudar sobre o que é a podridão do Vaticano, o armário do Vaticano, como é a prostituição, o homossexualismo dentro dessa igreja, com os grandes líderes dessa igreja. Tem nomes deles aqui, tá? Os nomes deles estão todos relatados aqui, tá? Não podem negar porque o livro está aqui, foi publicado. Esse livro provavelmente você não vai conseguir comprar no Brasil. Eu acho que ele não está nem editado aqui. Tá? Teria que procurar na internet e mandar vir. Se você quer saber da podridão que é o Banco do Vaticano, em nome de Deus, in God's name. Esse tem em português, tenho certeza. Hein? É um livro raro também, in God's name. Mas já tem vários agora, estão aparecendo usados. Você não consegue comprar novos esses livros, tá? Você terá que comprar usados, tá? Então você vai dizer, vai poder confirmar. Lembra que eu disse, pesquisa um pouquinho? Pesquisa um pouquinho, você tem. As informações estão lá, estão disponíveis. E interessante, eu podia ter recorrido aos livros da igreja. Eu preferia recorrer a livros seculares, escritos por os homens que estão pesquisando lá fora. Que é para depois não dizer, mas isso é a tua igreja. Não é minha igreja, não. Não é minha igreja. São homens que, na grande maioria, são até ateus. Outros são católicos, fervorosos. Nem Malachi Martin, grande pesquisador, é ex-jesuíta. Vamos lá. O alto clamor. E a pergunta é, o que é o alto clamor? É um dos eventos que nós temos que vai continuamente até o fechamento da porta da graça e depois acabou. Então, o que é esse alto clamor? Essa é a última mensagem, infelizmente, olha só, não se segue nada mais. Não mais convites de misericórdia a serem dados após esta mensagem ter feito sua obra. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 207. É aquela mensagem, é agora que o povo de Deus está começando a falar sobre isso. Nós temos mais e mais pessoas falando sobre a mensagem dos 3 anjos. É isto, é o alto clamor. E ela vai surgir, ela vai... Vocês vão ver, deixa eu seguir a sequência. Não é uma nova mensagem, mas um novo poder que acompanhará a pregação das 3 mensagens angélicas a toda a nação, tribo, língua e povo. Num tempo extraordinariamente curto, a tarefa será concluída. Isso é a parte mais triste. É que quando ela realmente chegar no máximo, será um tempo extraordinariamente curto. Tá? Opa, desculpa, essas palavras muito grandes em português ainda enrolam a minha língua. Tá? O amor de Cristo e o amor de nossos irmãos
testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, 402. Página 402. Né? Qual é a mensagem central? Qual é a mensagem central do alto clamor? Caiu. Vamos ler. Isso aqui é importante. Abra aí, pega a sua Bíblia, abra em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Porque ela é basicamente o resumo das 3 mensagens angélicas. Então a gente precisa de entrar lá. Vamos ler Apocalipse 18. Nós vamos ler de 2 a 5, tá? Apocalipse 18, versos 2 a 5. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Está aqui, gente. Se vocês querem saber o que esse verso quer dizer, está aqui nesses livros, tá? Porque quem? Todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, das suas doutrinas impuras, das suas doutrinas transviadas. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Cara, é inacreditável. Pesquisa um pouquinho. Veja quantos dos maiores executivos do mundo foram nestes últimos 2 anos pedir a bênção lá no Vaticano. Que pergunta? No meio aí um grande. Quem? Da Windows, do Microsoft. Como é? Bill Gates. Procure. Você vai ver todos eles pedindo a bênção. Por quê? Porque se fornicaram. E os mercadores da terra. Está aqui. Os mercadores da terra. Os grandes executivos. Os grandes homens de negócios. Todos indo pedindo lá a bênção. E ouvi outra voz do céu que dizia: lembra quando eu disse que a grande maioria dos salvos sairia de lá? Olha aqui. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. E o povo vai sair. E vai sair aos milhares. Porque a chuva serôdia será mais forte do que a chuva temporal. E se na chuva temporal, quando Pedro falou, 5.000 homens se converteram, fora as crianças e as mulheres, porque eles não contavam crianças e mulheres naquele tempo. Espera então, quando começar a proclamação do alto clamor, você vai ver. Se prepare para estar na igreja, para receber pessoas. E não se importe com o estado prévio delas. Eu falo para os jovens, quando você vir uma prostituta entrar na igreja, ela está respondendo a isso. Quando você vir um drogado entrando na igreja, ele está respondendo a isso. Quando você vir um cara todo tatuado entrando aqui na igreja, ele está simplesmente respondendo a isso. Sai dela, povo meu. Sai dela. Ele está vindo procurar o amável, benigno, misericordioso Jesus Cristo. Clemente, clementíssimo, perdoador. É isso que está vindo aqui. Abraça. Temos que o receber, porque estão respondendo ao chamado do Mestre. Onde está o meu passador? Então, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Como nós pudemos ver já algumas das... Sai dela, povo meu. Sai dela. São as 2 advertências. E obviamente que isto é nada mais, nada menos que o resumo da mensagem dos 3 anjos que se encontram em Apocalipse 14, 6 a 12. Como é que é? E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você já viu essa expressão em outra parte da Bíblia? Você lembra do dia de sábado? Por quê? Porque eu criei os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está mencionado o 4º mandamento. Tá?
E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, a grande cidade que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, lembra da sua imagem? Nós estudamos isso com o professor Osman, que tão profissionalmente nos colocou ali a explicação do Apocalipse 13, a besta da água e a besta da terra. Tá? A besta da terra nada mais faz do que uma imagem à besta do mar. Né? Então temos aí, estávamos ali, e seguiu-se o terceiro anjo, se alguém adorar a besta, se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na sua mão ou na sua testa, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Deus é bom. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é clemente. Deus é amoroso. Mas Deus também é justiça. E um dia a justiça terá que ser aplicada. Porque nós não podemos viver mais nesse tempo de pecado. E pecando cada vez mais. E os pecados parecem são cada vez mais horrendos. Eu não sou diferente, eu também sou um grande pecador. Mas eu quero passar por aquele processo que me levará para o céu, processo de santificação. Não olhe o Fernando, não olhe o passado, presente do Fernando. Olhe só para alguém que está batalhando cada dia, caindo de joelhos de manhã, de madrugada, pedindo Deus, por favor, troca esse coração de pedra por um coração de carne e osso, escreva as tuas leis nele, porque é extremamente difícil. Estava falando para minha esposa, puxa, saí do supermercado, meu bem, uma imagem daquelas andando na minha frente, eu olho para o lado de novo, a mesma coisa, eu não consigo. Será que é por isso que somos às vezes advertidos a sair das grandes cidades? E a fumaça do seu tormento só para todos sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Por que na sua testa ou na sua mão? Nós não temos também um sinal? O povo de Deus não tem um sinal na testa? Por quê? Porque nós queremos guardar os mandamentos conscienciosamente, não como legalismo. Nós queremos guardar os mandamentos porque nós adoramos um Deus amoroso, um Deus misericordioso e clemente. E por isso eu quero fazer a sua vontade. Da mesma maneira que eu quero fazer a vontade da minha esposa, porque eu a amo. Eu sei que a minha esposa não gosta de Fórmula 1 e eu fico pegando no pé dela, vem ver Fórmula 1 comigo, né? Porque eu gosto de Fórmula 1. Mas eu não forço minha esposa a sentar ali e ver Fórmula 1 comigo. É uma prerrogativa dela. Sabe, eu já falei isso, não sei, o cara já vai saber dessa história. Eu não gostava nada de música clássica. Punha música clássica, eu tirava na hora, eu saía da sala. Aí eu comecei a namorar uma menina. E essa menina me convida um dia para ir no Teatro de Santo André ver uma apresentação de música clássica. Cara, eu disse, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu vou sair dessa? Mas era de noite, era um domingo à noite, eu não tinha desculpa nenhuma. Que desculpa, vou para onde? Domingo à noite. Por que você não quer vir comigo às 6 da tarde? O quê? Ver Aí eu fui. Eu fui uma, eu fui duas, eu fui três, e hoje eu sou um amante de música clássica. Assim é Jesus. Assim é com Jesus. Sabe, você não gosta. Quem gosta de fazer o bem? Ninguém. O Paulo já dizia isso. O bem que eu quero fazer não consigo. O mal, esse abunda em mim, eu faço todo o tempo. Mas o bem que eu quero fazer não consigo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Jesus e guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. De novo os mandamentos. Aqueles mandamentos que foram relembrados a Moisés e escritos com o dedo de Deus numa pedra para que nunca mais fossem apagados. Porque os pecados, Deus os escreveu na areia. Quando Maria Madalena veio e foi julgada aos pés de Jesus, Jesus pegou e começou a escrever os pecados daqueles homens na areia. Não foi na pedra. Porque veio o vento e apaga. E acabou. Assim é com Deus, os teus pecados, quando você se arrepende, quando eu me arrependo. Qual é a mensagem central? Então, quem está envolvido com Babilônia e suas doutrinas? Apocalipse, nós estávamos lendo, já lemos Apocalipse 18:3, e diz aí, quem está
Todas as nações estão envolvidas. Mas quem? Mas quem? Os reis da terra estão envolvidos. Mas quem? Os mercadores estão envolvidos. Todo mundo envolvido. Mas a mensagem é: não para por aí. Sai dela, povo meu. Sai dela. Você sabe, eu estava lendo isso ontem, estudando isso ontem. E naquele livro, quando a lei for instituída, muitos de nós será levado perante tribunais. E ali teremos que testificar de nossa fé. Não se preocupe com o que você vai dizer, porque Jesus disse que Ele porá as palavras na tua boca. E você falará de maneira tal que muitos que estarão naquele tribunal, naquele momento, minutos antes do fechamento da porta da graça, dirão: esse homem está certo. Eu preciso, essa mulher está certa, eu preciso de me arrepender, de me entregar aos pés de Cristo, e começarão a guardar os mandamentos. E como o ladrão na cruz, estarão no céu naquele dia. No último minuto serão salvos, no último minuto. Por quem será dada essa mensagem? De novo, eu tive que recorrer a Testemunhos para a Igreja, volume 8, ali na página 47. Essa obra só pode ser realizada pela Igreja inteira, desempenhando sua parte, sob a orientação e o poder de quem? De Cristo. Levantaremos a bandeira de Cristo, né? Romanos diz: porque Ele completará a obra e abreviá-la-á. Curtinho esse tempo. Em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Lembra que eu falei qual clamor é breve? Aqui está, temos que terminar. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o quê? O fim. Eu vou ter que ler aqui, provavelmente, que ali cortou um pouquinho. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo de instituições de ensino. Não é grandes doutores, não é grandes mestres, não é? Pessoas que são preparadas por quem? Pelo Espírito Santo, né? Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras de Deus que Deus lhes dá. Está em Grande Conflito, a página 606. Qual será o resultado? Os terríveis resultados da imposição das observâncias da Igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram as palavras como essas, farão o quê? Escutá-las-ão. Nem que seja na sala de tribunal, no último minuto, quando você está sendo julgado. E vão escutá-las. Como com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa dos seus erros e pecados, por causa da sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Qual será o resultado desse alto clamor? O clero, a igreja, empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receosos de que ilumine os seus rebanhos. Por todos os meios, ao seu alcance, está vendo o Senhor aqui, esforçar-se-á para evitar todo o estudo destes assuntos vitais. Vamos tentar encobrir tudo. A igreja apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes apostatados. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. O senhor acabou de dizer. Okay? Impor. É a lei. É lei. Você vai cumprir. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-me nas palavras de Deus. Só a Escritura. É ali que você tem que estar fundamentado, né? A mesma que foi apresentada por Lutero sobre idênticas circunstâncias, os que forem citados, está aqui essa parte, os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns
que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares de que outra maneira nada saberiam destas verdades. Está lá no Grande Conflito, página 607. Acho que eu falei no sábado passado. Como Deus vai fazer essa obra tão rápido? Não sabemos. Milagre dele. Mas eu sei de uma coisa. Se levantou um homem e em poucos dias, menos de 5 dias, o mundo todo sabia quem eram os adventistas do sétimo dia, que guardavam os mandamentos de Deus, tinham uma alimentação diferenciada. Com quem foi? Ben Carson. Quando ele se foi, candidatou a presidente lá, e depois ele desistiu da presidência, né? Todo mundo, o mundo todo, o Brasil falava, né, apresentava o Ben Carson falando que ele era guardador do sábado, que ele tinha uma alimentação diferente. Todo mundo, traduzindo em todas as línguas. Como Deus vai fazer? Não sei, mas vai. Aí tem uma passagem que eu acho assim fantástica. Nós sentimos esse enclausuramento, esse fechamento por causa dessa pandemia, né? Não estou aqui discutindo se é verdade, mas só estou dizendo, nós não podemos nos movimentar. Eu ia para o Egito a cada 2 meses, para a Arábia Saudita. Hoje, nos últimos 3 anos, né, eu fui uma vez, né? A gente não pode se andar, porque tem que estar vacinado, porque tem que estar assim, porque tem que estar assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu digo para minha esposa, eu ainda tenho a impressão que tudo isso vai passar. Porque tem um texto de Ellen White, que é claro, que ela diz, eu vi homens com a cara iluminada, indo de lugar para lugar, correndo de um lado para o outro, levando a mensagem. E nós hoje estamos proibidos quase de nos movimentarmos, né? Então eu acho que isso ainda vai dar uma acalmada. Espero que esse tempo já não tenha passado, mas que ainda possa ser para quê? Para levar essa mensagem, para que muitos venham a conhecer. Eu acho que ainda teremos esse tempo. O que fazer? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, e assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo. Aqui fala do processo de salvação. Qual é o processo de salvação? Primeiro, o ser humano reconhece a sua vida pecaminosa. Eu estou pecando. Aí ele se arrepende. É um processo. Às vezes mais longo, às vezes mais curto, às vezes muito breve. E quando ele reconhece que é um pecador e ele se arrepende, o que ele faz? Ele cai de joelhos e clama pela clemência de Deus. Isso se chama justificação. Nesse momento, irmão, no momento que você se arrepende, é imediato. Imediatamente você está salvo. Salvo para sempre? Nós não acreditamos nisso. Mas é imediatamente a sua salvação. Quer uma prova disso? Quando entras no teu reino, lembra-te de mim. Hoje te digo que estarás comigo no meu reino. O que é que aquele ladrão fez? Nada. Simplesmente reconheceu que era pecador e pediu perdão. E imediatamente estava salvo. Porém, eu não fico parado ali, porque eu não morri junto com esse ladrão na cruz. Eu continuo vivendo. Então eu tenho que entrar no processo de santificação. E o que é o processo de santificação? É uma escada. Falava isso com o Carlos há um tempo. É uma escada, tem um corrimão. Então, eu estava dizendo, nós passamos por um processo de santificação. Esse é o processo que eu estou vivendo, esse é o processo que vocês estão vivendo nas vossas vidas. É uma escada. Hoje eu chego ali e digo, puxa, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu não posso ficar bebendo essas coisas. Eu não posso tratar o meu corpo dessa maneira, fumando. Eu começo devagar. Há uns mais rápido, outros menores. Pô, aí eu subo mais um degrau, eu chego no outro degrau e o Espírito Santo começa. Você é filho de Deus, você não pode usar esse palavreado na sua. Aí eu começo a me policiar um pouquinho mais no meu palavreado. E eu estou ali segurando o corrimão, que é a mão de Jesus Cristo. De vez em quando eu tropeço e caio, mas que eu caia de joelhos, para que eu continue levantando e Ele vai me ajudar a levantar e subir esse processo. Esse é o processo de santificação. E lá na frente eu passo pelo processo de glorificação, que é quando Jesus vier, este corpo imortal se tornará imortal, né? Esse é o processo de salvação. Temos que terminar aqui. Haverá alguma oposição a essa obra? Oh sim, a igreja vai cair em cima. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Aonde? Na igreja, aqui. Nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer
que a bênção especial de Deus foi derramada, manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus está operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Grande Conflito, página 464. Não tem pior mentira que 99% de verdade. Pense nessa frase. É GC que você colocou ali? Como? GC. Grande Conflito. Grande Conflito. O livro, Grande Conflito. Tá? O livro. Tá? É referência, eu sempre tenho que pôr as referências, né? Quando eu cito alguma coisa sempre. Ok, 1 Timóteo 4:11. Alguém tem aberto? Possa ler para mim? 1 Timóteo, quem achar primeiro? Lê aí, 1 Timóteo 4:1. Desculpa, 4:1. Se teremos oposição ou não. O que diz? O Grande Conflito diz isso, mas a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? 1 Timóteo 4:1. 4:1. Só esperar um pouquinho, estão pessoas abrindo ainda, e depois pode ler então. 4:1. Pode ler? Todos aí? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então nós teremos oposição? Teremos oposição. Muita oposição. Por quê? Porque vai dar ouvidos a demônios. Condições necessárias para a terminação da obra. Santificação. Falamos sobre isso. Está lá em Josué, se você quiser confirmar, Josué 3:5, antes do povo entrar a Canaã terrestre, e nós teremos que passar por esse processo antes de entrar na Canaã celestial. O livro de Josué é logo após Deuteronômio, então tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué 3:5 diz assim. Posso ler? Não? Pode. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de si. Amanhã não me pertence. Amanhã pode ser a vida. Tremendo, né, que aqui no 4, ele diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Né? 1 Timóteo. Tá. De homens que falam hipocrisia. Falam hipocrisia. E ação. Eu não posso só ficar na parte de santificação. Estou me cuidando, estou cuidando de mim mesmo. Jesus não te criou para você se cuidar só de você. Obviamente tem que cuidar de você, tem que cuidar da sua família. Mas o que ele diz lá em Marcos 16, verso 15. Diz assim. Vamos. 16, verso 15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Ação. Santificação, ação. Né? Mateus 24 também é a mesma linha. Jesus também falando, ele diz, Mateus 24 diz assim, e disse-lhe Jesus, ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram trabalhar pela vinha de Cristo, sabe o que quer dizer, né? Então, passamos aí pela instituição do domingo como um dia sagrado, né? E passamos também pelo alto clamor. Na semana que vem continuaremos analisando esse processo dessa linha de tempo, e para vermos para onde estamos indo, de onde vimos e para onde vamos. Eu já encontrei isso, eu já encontrei de onde eu venho. Eu venho de uma vida de pecado. E para onde eu quero ir? Eu quero ir ver o meu Jesus vindo nas nuvens dos céus. Mas eu não quero ir sozinho. Eu quero, sendo até um pouco egoísta, eu quero primeiro ir com a minha família, sim. Eu quero ir com os meus amigos, com os meus irmãos. Eu não quero ir sozinho. Porque o céu sozinho não tem valor nenhum. Imagina um monte de mansão só vazia, só eu lá. Que interesse? Que interesse teria o céu para mim se você não estivesse lá? Que interesse seria o céu para mim se a minha esposa não estiver lá, se os meus filhos não estiverem lá? Eu disse, Jesus, o Senhor me fará feliz de uma maneira só. Me dá a última casa da última cidade, do último bairro. E põe uma oliveira lá para que eu tenha azeitonas. Ainda tem um pouquinho do sangue português correndo na veia. Um pouquinho. Me dá uma oliveira para eu poder colher as minhas azeitonas. Eu ficarei feliz, Senhor.
em te honrar, em te glorificar e em viver com o Senhor para o resto da eternidade. Espero que o seu pensamento, que o seu desejo, a sua vontade seja essa mesma. E assim juntos poderemos levar esse alto clamor, que será um período, o que diz lá o estudo? Breve, muito breve. Quando ele entrar com força, é uma coisa breve. Carlos, muito breve. Os últimos acontecimentos serão extremamente breves. Tá? Vamos levantar para orar? Ó Deus clemente, ó Deus misericordioso, estamos louvando o teu nome, engrandecendo o teu poder e te agradecendo por esse sacrifício que fizeste ao dar o teu filho para morrer por nós na cruz. Ó Deus, que glória, ver que Jesus morreu, mas ele não ficou no túmulo, ver que ele ressuscitou e subiu e hoje está à tua destra. Sabemos que muito em breve ele sairá do Santíssimo, aonde ele tirará as suas vestes sacerdotais e vestirá as suas vestes reais com a frase escrita na sua costa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Senhor virá para nos buscar. Por favor, Deus, cria em nós um coração novo. Renova esse coração de pedra por um coração de carne. Escreve as tuas leis nele, é o que mais te peço, Pai. Para que possamos ser achados puros perante os teus olhos. Te pedimos tudo em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.